Saudações, meus amigos. Eu sou Guilherme Veloso e esse é o quarto episódio do podcast Café com Calma. Então, prepara um cafezinho e desliga tudo ao seu redor. Eu te convido, por alguns minutos, a desfrutar de um pouquinho de calma. Nesse episódio, vou falar de um aprendizado que tive e que mudou a minha forma de encarar a vida. Ou melhor, me fez abrir os olhos. Na minha adolescência, tive um professor de desenho que me dizia uma frase que hoje tem uma profundidade muito maior. Durante as aulas, uma etapa muito comum para qualquer que seja o seu objetivo no desenho é você observar e desenhar frutas. O professor colocava algumas frutas em uma mesa, você senta na frente delas e reproduz no seu papel o que está vendo. Enquanto a gente desenhava, ele passava atrás de nós fazendo algumas anotações. E quando ele passava por mim, ele dizia: "Você observa bem." E eu ficava encafifado porque eu queria ouvir que eu desenhava bem e não que eu sabia observar. E ele percebeu que eu fazia uma cara de ponto de interrogação quando ele me dizia isso. Até que um dia ele soltou o ensinamento. Ele me disse: "Gui, você observa muito bem e por esse motivo você desenha bem." E foi então que eu descobri e entendi que ser um bom observador era uma qualidade intrínseca de alguém que desenha bem. Não só é intrínseco, como constitui a essência de um bom desenhista. E prestem atenção no comportamento inicial de alguns colegas de aula. Eles encaravam as frutas por alguns segundos e passavam o restante da aula olhando para a folha de cabeça baixa e arriscando os desenhos. No final se frustravam porque quando levantavam a cabeça o desenho estava uma bagunça, sem a menor coerência com a composição que estava em cima da mesa. E foi relembrando essa situação que me veio a seguinte reflexão: será que o mesmo vale para as nossas dinâmicas cotidianas? Se observamos bem o que acontece ao nosso redor, podemos caminhar e viver bem? Tivemos alguns grandes gênios na história, e todos eles tinham uma qualidade em comum: eram bons observadores. Leonardo da Vinci, por exemplo, era um grande observador da natureza, o que lhe permitiu deixar grandes invenções para o mundo. Com o objetivo de voar, ele construiu máquinas inspiradas na estrutura das asas de aves. O tanque de guerra, que foi inventado por ele, foi construído observando a estrutura do casco das tartarugas. E por aí vai. E o que é básico para se observar, meus amigos? Parece óbvio, mas observar está muito além de apenas ver, que é um ato fisiológico. Estamos falando de enxergar, que é um ato completamente psicológico. Muitos viam as aves e as tartarugas, mas apenas Da Vinci as observou e as enxergou. Observar inclui o nosso pensamento. Significa no dicionário considerar com atenção, perceber. E tudo isso é de um gigante teor espiritual. É nisso que se baseia a filosofia do budismo. E vejam só, em sânscrito, Budi significa acordar, observar, tornar-se consciente. Buda significa aquele que despertou. Jesus tem uma passagem muito bonita que vai ao encontro desse pensamento, em que ele diz: aquele que tem olhos de ver, que veja, aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouça. Parece uma fala incrivelmente óbvia, mas não é. Perdemos a capacidade de genuinamente observar e ouvir com atenção. Sentamos na frente de um amigo e perdemos as contas de quantas vezes a gente desvia o olhar e a atenção para a tela do celular. Se não conseguimos perceber em profundidade nem o que um amigo está falando olhando dentro dos nossos olhos, imagina os detalhes da vida ao nosso redor. A vida passa depressa, amigão, e ela quer nos mostrar tanta coisa boa. No ano passado, viajei para a cidade de Chamonix, na França, para esquiar pela primeira vez. Eu nunca tinha pisado em um esqui. Recebi algumas instruções básicas, mas eu não fazia a menor ideia de como parar em cima de um, e muito menos como ter controle dele descendo uma montanha de gelo. Era como tentar me equilibrar em cima de um chão cheio de sabão. E foi aí que eu me lembrei da frase do meu professor sobre a observação e comecei a reparar em como as pessoas faziam, em cada uma delas que passavam ao meu redor, em cada detalhe. E foi nessa viagem
que a vida conversou comigo. E de uma forma bastante literal, eu diria. Nos esportes parece tão óbvio toda essa história de cair e levantar, e que a gente vai sentir muito medo, mas a gente realmente faz essa relação com as outras áreas da nossa vida. No topo daquelas montanhas, uma conversa começou. E me contou que eu teria que me ralar bastante e cair de cara na neve muitas vezes antes de conseguir parar em cima de um esqui. Me incentivou a levantar com ânimo e vontade, mesmo com dor, depois de cada tombo que eu levasse. De uma forma simples, mas muito mágica, todos os detalhes naquela viagem conversaram comigo, de uma forma muito profunda. E eu comecei a pegar o jeito, mas só conseguia andar alguns metros. Eu começava e parava. Eu parava por medo de pegar velocidade. Olhar para baixo e ver aquela descida gigante me fazia tremer de medo. Eu descia alguns metros e me jogava para trás, caindo de bunda no chão toda vez que eu começava a pegar um embalo. Por medo. Mas ao mesmo tempo, eu queria muito descer aquela montanha sem ficar parando e caindo. E quando você pega um esqui, você precisa escolher um modelo compatível com o seu peso e altura. Ele é projetado para aguentar que você jogue o seu corpo para frente. E foi entendendo isso que a conversa continuou. Se eu me jogasse para frente, o que aconteceria? O que estava me esperando logo ali, depois do meu medo? Eu ia arriscar ou me contentar com as descidinhas de alguns metros? No esqui, assim como na vida, só existe uma única forma de avançar e ganhar velocidade. E é confiando, acreditando, se jogando e pra frente. Eu ouvi ali alguém nos bastidores da vida me pedindo para avançar, ensinando nos detalhes, nas entrelinhas daquela experiência, ensinando que aquele era o meu processo, com as minhas dificuldades, no meu tempo. Eu me rendi e me joguei para frente, com o corpo todo. E o resultado foi o início da melhor experiência da minha vida. Na imensidão daquelas montanhas brancas, eu me sentia voando. Experimentei sensações que nem que eu me esforce, eu não vou conseguir colocar em palavras aqui. Ouvi alguém me dizendo que o medo é um grande mentiroso. Sozinho e em 2 dias eu aprendi a esquiar e tive os maiores ensinamentos da minha caminhada. Sabe quando te ensinam, te explicam, repetem, mas existe um momento específico que misteriosamente, do nada tudo fica claro na sua frente? Do nada a ficha cai? Então, nos dias que passei nas montanhas, não aprendi somente a andar de esqui. Eu relembrei como é viver. Às vezes, precisamos de situações que nos colocam à prova para nos relembrar que a vida fala nos detalhes, nas entrelinhas, nas situações mais simples do nosso dia a dia. Seja no topo de uma montanha ou dentro do meu quarto, sentado no chão, observando os meus pensamentos. Só me basta estar atento. No topo daquelas montanhas eu chorei de felicidade, porque eu ouvi alguém me relembrar do presente que eu ganho diariamente, o de poder aprender. Naquela conversa nas montanhas, senti alguém incansavelmente disposto a me ensinar, e que só me basta despertar. E hoje eu quero poder constantemente observar bem para aprender a viver cada vez melhor. E eu falei aqui do que acredito que seja uma dessas receitas. E se eu puder resumir, eu te digo para só reler o título desse podcast.
Fico feliz que tenha me ouvido até aqui e espero que esse conteúdo possa te beneficiar. E se sentir de compartilhar esse podcast, ficarei ainda mais feliz. Como complemento desse assunto, no podcast de número 1, eu falo sobre tornar-se um observador. Então, permaneçam observadores e com calma. Mãos em palma e até o próximo episódio.